Bom dia, Jânio. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. Então... Jânio, não tem como a gente começar o programa hoje a não ser falando, sobre a posse aí do ex-presidente Lula para ministro da Casa Civil, que gerou um burburinho. Além disso, a divulgação de áudios, entre o ex-presidente Lula e a atual presidente Dilma Rousseff, que levou até alguns brasileiros à manifestação em ruas, como aconteceu até aqui em Natal, Hoje a gente deve ver o cenário pegar ainda mais fogo. O que é que está aí previsto para as próximas horas, Jânio? Um verdadeiro espalha-brasa. Ontem, com a nomeação do ex-presidente Lula, no início da manhã confirmada, divulgada, havia uma expectativa de controle da situação por parte do PT e também do Planalto em começar a reverter aquela crise que tinha chegado ao ápice, ao auge, no domingo com aquela grande manifestação. Ao tomar posse, ele ia articular um apoio com as bases do governo, com o Congresso, Senado e Câmara dos Deputados, e também com os partidos políticos. Entretanto, as evidências mostraram a nomeação do ex-presidente Lula tinha como foco principal tirá-lo da condição de denunciado, de réu, de investigado, aliás, na Lava Jato, tirando o processo de Curitiba para o Supremo Tribunal Federal. E isso, logo que ele fosse nomeado, o processo seria transferido, como já está sendo, que ele já foi nomeado, e ele ficaria com mais tranquilidade para administrar as investigações. As evidências mostram, inclusive, que havia o temor de ontem, em função da anunciada nomeação, antes da nomeação ocorrer, tivesse aí um mandado de prisão. E a sociedade ficou estarrecida, escandalizada, não apenas pela gravação que foi feita entre o ex-presidente Lula e a presidente, que aí vai ser uma demanda jurídica, mas pela linguagem, pela forma como todos aqueles personagens que conversaram nesses últimos dias com o ex-presidente Lula foram colocados por eles, expostos nesses diálogos a uma situação que eu não conheço na história da humanidade, extremamente constrangedora. Um ex-presidente da República dizer para interlocutores, as maiores autoridades do país, que, por exemplo, o Supremo está acovardado, o Superior Tribunal de Justiça está acovardado, o presidente da Câmara o presidente do Senado está tentando articular. Eu acho que a primeira vítima dessas falas telefônicas do ex-presidente Lula é a própria imagem do ex-presidente Lula. Eu nunca imaginei uma linguagem tão chula, tão fuleira. Tenho amigos petistas que estão arrasados com aquelas falas. Porque a gente sabe que muitas pessoas consideravam do intelectual, aquele mais modesto, Lula um de nós. E Lula ainda chegou a nós, eles, as elites e tal. E essas pessoas que tinham uma verdadeira idolatria pelo ex-presidente Lula, tinham aquilo que chama na psicologia um envolvimento, uma relação, uma empatia, umas fantasias de projeção e de identificação, projetando no ex-presidente Lula aquelas qualificações pessoais. Ele é igual a mim, ele tem isso que eu tenho. E às vezes se identificando naquelas tiradas, naquelas decisões, na ousadia do ex-presidente, se identificando com aquilo. Eu também sou assim, eu também sou assim. Não é verdade? Muita gente tinha essa idolatria. E isso aí foi um vidro que se quebrou. Foi um vidro que se quebrou. Além de vitimar primeiramente a sua imagem, teve esse desgaste, essa decepção que vai repercutir, inclusive amanhã. Quem é que depois de tudo que ouviu, que viu, que está acompanhando, vai dizer, eu sou igual a Lula, ele é igual a mim, ele é um de nós, numa situação como essa? Está muito difícil. Mas essas questões, elas preocupam mais aqueles partidários e seguidores do ex-presidente. A preocupação hoje é com o país, o Brasil. Eu sempre disse que tinha um processo sucessório complicado, nunca fui simpático a essa situação de tirar a presidente para botar o Michel Temer, achando que ia ser
um longo prazo de uma coisa que podia ser resolvida logo, também aquele negócio de caça logo os dois para ter uma eleição, tinha para quem ser o eleito, ou até mesmo num processo Eduardo Cunha assumir, Renan assumir. Hoje eu acho que o Brasil tem que encontrar uma saída. Não dá para essa crise continuar, o país está se enfraquecendo a cada dia e esse enfraquecimento, para que ele se recupere, não é no toque de mágica, não. Aquilo que se especulava, se imaginava de uma recuperação para 2016, por conta da crise de 2014, 2015, já não foi confirmado, já adiado para 2017, agora é pós-2018, e se essa arrasa-quarteirão continuar, é uma década perdida, não desses últimos 5 anos com os próximos 5, mas daqui para 10 anos para recuperar uma economia. A gente sabe o quanto é difícil, porque algumas gerações passaram por isso, até chegar ao plano real. O Congresso ontem, a Câmara dos Deputados, encerrou a sessão porque estava uma briga lá, os deputados e deputadas em pé, gritando, esbravejando, fora Dilma, golpismo, agora o golpe, o autogolpe, ninguém sabe quem está querendo golpear mais. Aí foi encerrada. A sessão do Senado também foi encerrada, porque o presidente Renan Calheiros estava atordoado, sem condições de conduzir os trabalhos, e encerrou também prematuramente. O Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, ontem a gente percebia, eu não sei, parece que eles têm também aquela tensão nas falas. Eu acompanhei pela TV Justiça, e a gente percebeu uma tensão, eles estavam decidindo sobre o processo de impeachment, o ritual do impeachment, que deve ser constituída hoje já a comissão para o impeachment. Então é uma crise muito séria. A gente viu o povo nas ruas ontem à noite, como você disse, Mariana, em várias cidades. Amanhã está prevista uma mobilização, já estava prevista, né? E a gente não sabe agora se ela vai se fortalecer, se ela vai se enfraquecer em decorrência das falas. O dia amanheceu tenso em Brasília, agora está anunciada a posse, para daqui a pouco, às 10 horas, do ex-presidente Lula como chefe da Casa Civil, mas aquela multidão que foi ontem, eu digo multidão porque foi mais de 10 mil pessoas. Tem cidade aqui no interior com 5 mil pessoas que, quando uma parte vai para um comício, os caras dizem, uma multidão. Então, tinha realmente uma multidão em Brasília, ontem à noite, hoje de manhã já estão começando a se mobilizar, a Avenida Paulista já começa a ser ocupada, teve uma vigília na Avenida Paulista, e a gente não sabe a pressão, o grito das ruas, como é que vai chegar aos gabinetes. Ninguém pode prever, nesse momento, o que vai acontecer às 10 horas, quando o ex-presidente Lula estiver tomando posse, lá fora o grito das ruas. Se apenas aqueles que querem a não nomeação, ou a derrubada de Lula, ou a derrubada do governo, ou também aqueles que vão apoiar. É algo imprevisível. A gente chegou numa situação realmente que não dá para prever nada além do tempo.